14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Vamos aprender com o Senhor Jesus o que Ele nos ensinou, né? As obreiras podem se assentar, ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos ler? Diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não feche a Bíblia, que eu quero ir devagarzinho na Bíblia, porque eu vou explicando, hein? Põe ela aí no seu colo. Se alguém não vir a Jesus e não aborrecer a seu pai, sua mãe, seu irmão, sua mulher, seu filho e a sua própria vida, não pode ser discípulo dele. O que ele está dizendo? Se você não colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, você não pode ser discípulo dele. Se você não amar menos o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu esposo e a sua própria vida, você não pode ser discípulo de Jesus. Quando a pessoa fala assim que ama Deus acima de tudo, ama o Senhor Jesus acima de tudo, a gente vê por atitudes. Quando a gente ama alguém, o que a gente faz? Dedica tempo. Quando você ama alguém, o que você faz? Você se dedica a essa pessoa, você pensa nessa pessoa, e se você tem algum recurso, você também agrada essa pessoa com seus recursos. Por exemplo, todos nós, sem exceção, agradamos ao esposo, à esposa, aos filhos, aos pais. Não é que está errado, mas o primeiro deve ser o Senhor Jesus, depois a nossa família. Primeiro ao Senhor Jesus, depois a você mesmo. Porque tem pessoas que ainda que tem a família, ela não agrada tanto a família, ela agrada a ela mesma. Ou vou falar que eu já vi isso na pele, né? O homem tem mania de comprar presente para o carro, adorar o carro, fazer tudo para o carro, lavar o carro, não sei o carro. Né, seu Deus, você é doido para pôr o seu carro para acionar. Por quê? Porque o carro está no coração. Ou a mãe, né? Vou falar de uma mãe. A mãe muitas vezes tem um filho, o que ela faz? Tudo filho, não sei o que o filho, todo o tempo, todo o dinheiro, toda a dedicação, não vou para a igreja porque o meu filho, porque o meu filho, porque o meu filho. E tem outros que é o esposo ou a esposa, eu não vou porque o meu esposo, porque a minha esposa. Tem mulher que fala assim, eu não vou para a igreja porque eu tenho que limpar a casa, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E não é um dia, é todo dia. É todos os dias você fala, você nunca tirou um dia da semana para Jesus? Não posso, não tenho tempo. Porque o tempo dela é dedicado para outras coisas, não para o Senhor, não para Deus. Não é? Então, tempo todos nós temos. Mas qual é a nossa prioridade com o tempo? Muitas pessoas falam que não tem tempo para Deus. Não tenho tempo para as coisas de Deus, não tenho tempo para o Senhor. Então, Deus deve estar, ou o Senhor Jesus deve estar, acima de tudo e acima de todos na nossa vida. É disso que o Senhor Jesus está falando. Eu quero ser prioridade. Eu quero ser o primeiro na sua vida. Você pode amar o seu pai, a sua mãe, as coisas dessa vida, inclusive, mas ele tem que estar em primeiro lugar. Primeiro o Senhor. É disso que Jesus está falando. Vamos lá, no versículo 27, ele continua. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim,
não pode ser o meu discípulo. Amém? O que é cruz? Pensem aí. Pense o que é cruz. Senhor, a tua pequena está no teu altar. Ela vem entregar um voto no teu altar. Para ti, eu coloco a mão para abençoar, para que o Senhor receba ela e o voto dela, porque o voto, a oferta que ela põe aqui, representa a vida dela. E se o Senhor a aceita, aceita o voto dela também. Que seja feito para contigo aquilo que você deseja em nome de Jesus. Pensaram o que é cruz? Vocês já ouviram dizer assim, essa é a minha cruz? De alguém sobre alguém? Porque cruz é uma coisa que a gente fala que é difícil. Cruz a gente fala que é um sacrifício, né? Realmente, quando Jesus fala de cruz, ele está falando de sacrifício. Ele morreu numa cruz. Então a gente pensa em renúncia, em sacrifício, amor sacrificial. Quando eu falo assim, eu carrego essa cruz, normalmente falo da esposa, não é? Minha cruz. Por quê? Porque a mulher se sacrifica pelo homem, o homem se sacrifica pela mulher. Tudo bem que eles não falam de um modo bom, mas vamos pensar em renúncia e sacrifício. Jesus está dizendo assim, se você não renunciar a si mesmo, você não pode me seguir. Se você não renunciar à tua vontade, você não é meu discípulo. Se você não aborrecer o teu coração, não aborrecer a tua própria vida, não renunciar a você mesmo, isso é um grande sacrifício. Eu querer fazer uma coisa e não fazer por causa de Cristo. Eu querer me agradar e não poder me agradar porque eu vou agradar a Cristo primeiro. Isso é um grande sacrifício. Ele está falando dessa cruz. O amor voluntário. Eu amo Jesus de graça. Eu amo Jesus de graça. Eu renuncio porque eu amo. Eu sacrifico porque eu amo. Eu sei que, além de mim, tem pessoas doentes aqui. Estão aqui porque amam. Sacrifício voluntário. Eu sei que tem pessoas que para estar aqui renunciam a muitas coisas. Renuncia ao pecado. Renuncia à sua vontade. E se você não renunciar a isso, você não consegue amar a Cristo. E é disso que ele está falando. Ele falou o quê? Me coloque em primeiro lugar, acima de todos, acima de tudo. Toma a sua cruz, renuncia a você mesmo, a tua vontade, faça a minha vontade e não a sua. E vem e segue. É isso que Jesus está falando. Aí ele conta, eu quero falar 2 parábolas que ele conta sobre isso. Porque tudo tem uma recompensa. Não tem nada, nenhum sacrifício que nós fazemos em vão pelo Senhor. Então, vamos continuar no versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha que parábola, fiquei pensando na igreja, na construção da igreja. Porque para começar nós temos que acabar. Não digo acabar tudo, acabar no mínimo até o salão, até ter condições de ter culto, até ter no mínimo uma escolinha para as crianças. O restante é o restante. O batistério pode ficar para depois, né? Eu falo a cozinha pode ficar para depois, sala dos obreiros pode ficar para depois, gabinete da pastora pode ficar depois, cantina pode ficar para depois, mas salão, escolinha é o principal. E como a gente vai começar a construir sem calcular os gastos? É loucura. Se for gastar 300 mil, como que com 50 mil eu vou começar? Eu preciso começar e acabar. Eu tenho que ter um planejamento. Eu tenho que
avaliar, eu tenho que calcular os gastos, para ver até onde nós podemos chegar. Né? Embora nós vivemos pela fé, mas nós temos também inteligência para calcular e saber aonde podemos ir. E é disso que o Senhor está falando. Agora eu quero ler a segunda parábola no 31 para entender as duas. Eu quero dar o sentido da parábola depois. No 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Até aqui, o último versículo eu falo já. Então, um rei vai fazer uma guerra contra um outro rei. Está vindo 20.000 contra ele. Ele vai pedir conselho para os seus conselheiros, para o maior capitão de guerra, e falar assim: nós vamos com 10.000, porque só temos 10.000, vamos vencer os 20.000, ou é melhor a gente mandar condição de paz? Condição de paz é mandar presente ou pagar tributo para aquele que está vindo, para que não venha em guerra e não perca a guerra. Ele vai pensar, ele vai pedir conselhos e ele vai tomar uma decisão. Se vai à guerra com menos pessoas que o seu inimigo ou se vai pedir condição de paz, de alguma forma. Ele vai pensar o que ele vai fazer, não é? Agora vamos retomar o que nós falamos lá no começo. Jesus falou sobre colocar Deus em primeiro lugar, carregar sua cruz, renunciar. Aí ele fala sobre medir, calcular, avaliar algo. Jesus está medindo, avaliando e calculando você. Ele está olhando para cada um de nós, inclusive para mim, vendo se realmente as minhas atitudes, os meus pensamentos e o meu tempo colocam ele em primeiro lugar. Jesus está olhando para nós, para mim, e vendo se eu estou renunciando à minha vontade ou se eu estou fazendo a minha vontade. Ele está olhando para nós, para mim, vendo se eu estou me sacrificando por amor ou por interesse. Ele está olhando para nós e avaliando se a boa obra que ele começou em você, ele vai terminar. Ele está olhando para cada um de nós, olhando as nossas atitudes diárias, pensamentos. Ele está medindo o seu casamento, como você é com a sua esposa, com o seu esposo. Ele está medindo todas as suas atitudes diárias, seus pensamentos, para ver quem é você. Por isso que ele deu duas parábolas. Ele está medindo. Então, presta atenção que eu estou medindo se sou eu que estou no primeiro lugar ou se é você mesmo. Eu estou medindo você, se sou eu que estou no primeiro lugar ou é outra pessoa e não eu. Eu estou medindo você, se você está renunciando, sacrificando, ou se você está acomodado, preguiçando e querendo somente a bênção ser servido por mim. Ele está, de olho em todos nós. Ele está de olho, avaliando, medindo as tuas atitudes. Você anda em pecado ou você está se esforçando para melhorar diariamente? Se você compactua com o pecado, você deseja o pecado e faz porque quer e não está nem aí, ou se você realmente está se esforçando para andar no caminho. Ele está vendo tudo, ele está calculando tudo. Porque antes de fazer uma obra, você vai medir o terreno, você vai calcular o material, a obra, tudinho, para ver se a obra maravilhosa e grandiosa vai sair. Deus está medindo você, para ver se Ele vai fazer grande o nome dEle na sua vida. Deus está medindo você para fazer grande as bênçãos dEle na sua vida. Ele está medindo cada pensamento, cada atitude que você tem para transformar a sua vida e fazer uma obra maravilhosa. Mas antes de fazer uma obra maravilhosa, Ele vai te avaliar. Porque tudo que
você plantar, você vai colher. Olha o último versículo, 33, para finalizar. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Uau! Ele falou primeiro pessoas e depois a você mesmo. Agora ele falou tudo quanto você tem. Nada pode estar no lugar de Deus. Nada. E aqui ele volta lá na primeira parte. Dele está em primeiro lugar. Ele bateu na mesma tecla. Se eu não for o primeiro, acima de pessoas, agora ele é acima de tudo. Não só de pessoas, mas de coisas, de tudo. Não vai ter uma obra na sua vida. Por que que a gente olha assim para muitas pessoas, mesmo na igreja que você conhece, ou fora dessa igreja e de outras igrejas, vamos dizer assim, que não vê as promessas se cumprir, não vê a vida mudar. Vê essa pessoa em depressão, vem tristeza, vem miséria, vem tantas coisas. Porque se você não praticar o que eu falei aqui, você não vai ser filho de Deus. Você vai ser filho do diabo. Se não praticar o que Jesus disse, não é filho de Deus, é filho do diabo. Se você não pratica a palavra, você vive como filho do diabo, não como filho de Deus. Mesmo indo na igreja, mesmo ouvindo a palavra, se não pratica, não é filho de Deus. Vive como filho do diabo e tem o que o diabo dá. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então vive sofrendo, vive chorando, vive com dor. É assim. Agora, tem gente que vem à igreja e não obedece. Pensa na pessoa desobediente, nada. Pastora orienta isso, porque a palavra diz isso, ela faz o que ela quer. Pastor, as coisas não acontecem, não cumpriu na minha vida. Ué, desde quando promessa se cumpre na vida de alguém que é desobediente à palavra? Nunca. Não se cumpre. Então, não se esqueçam de Deus, ninguém zomba, ninguém escarnece. Ele está medindo, Ele está avaliando, Ele está calculando a minha vida, a sua vida. E é conforme as nossas obras, conforme a nossa plantação. As promessas estão atreladas ao cumprimento da palavra, a nossa prática. E hoje o que eu ensinei aqui? Hoje eu ensinei duas coisas. Colocar Deus acima de tudo. Tudo e todos. Se não colocar, não tem como. Segunda coisa que eu ensinei aqui, a cruz. Renunciar à sua vontade para fazer a vontade dele. Duas coisas. Essas duas coisas têm que ser vividas e praticadas para ser filho de Deus, para as promessas se cumprir e para Deus fazer uma obra maravilhosa na sua vida, completar a obra para que tudo dê certo. Não é só o início, é até o fim. É até o fim. E agora, diante do que eu falei aqui, eu quero ficar cravada na sua mente a sua parte, a minha parte. É minha, eu sou como todos vocês. Eu preciso colocar Deus acima de tudo e renunciar a minha parte e servir ao Senhor voluntariamente por amor, como Ele me ensinou aqui. E a regra é para todo mundo. Uma pessoa da igreja me disse assim, sem conhecimento, né? Pastora, por que a minha vida é mais difícil? Por que tudo para mim é difícil? Porque eu tenho que largar o pecado, porque eu tenho que renunciar, eu tenho que fazer tudo certinho. É porque eu tenho um chamado da obra? Eu falei, não. É porque Ele te chamou para o céu como chamar todo mundo. Todo mundo tem que fazer isso. Senão não vai morar no céu, não chega no céu. Não é que você tem chamado para a obra, para o altar, para a pastora ou qualquer outra coisa. Todos que são chamados e escolhidos para morar no reino do céu tem que renunciar ao pecado, tem que se arrepender. E é igual para todo mundo, Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Então, nem comigo, eu sou igual a você. E o que está aqui é para mim, é para você, é para todos nós. Não tem diferença. Lá no céu, só vale
os lavados remidos no sangue de Jesus. Só vai aquele que renunciou a tudo. Só vai aquele que renunciou ao pecado e a si mesmo. Só vai ter uma vida abundante aquele que seguiu o Senhor Jesus. E isso é para todos nós. Não tem ninguém especial. Não tem a queridinha do Senhor. Quem fala, eu sou a menina dos olhos de Deus. Todos nós somos. Você também é escolhido. Amém? Então fique de pé, você que pode. Eu não sei o que você tem para dizer ao Senhor Jesus.